um tema que é recorrente no CREF, tá? É sobre a força de impacto. Como se calcula a força de impacto? Na verdade, força de impacto é uma categoria já das postagens do CREF, porque esse tema é tão recorrente que eu criei uma categoria especial que hoje tem 34 postagens. Tá? E 730 mil visualizações nessas postagens. A postagem mais acessada dessa categoria, tá, possui 150 mil visualizações. Tá? E o título da postagem é esse aqui. Qual o peso equivalente que uma pedra de massa igual a 1 quilograma chega ao solo, jogada do 6º andar de um edifício? Mas esse tema da força de impacto, né, ele então aparece de muitas formas diferentes. Né? O impacto do automóvel de Fórmula 1 no muro de concreto, a força a força no cabo de segurança, tá? No final da queda do sujeito, tá? A força que a bola de golfe sofre por parte do taco de golfe e por aí vai, tá? Arietes e marretas, tá? Como é que é a força de impacto, tá? Automóveis colidindo com postes, tá? E então, no fundo, é sempre a mesma pergunta, né? Quer dizer, como se calcula essa força? Muitas postagens tratam do impacto de projéteis de arma de fogo, tá? E muitas postagens também tratam do impacto que um sujeito tem quando atinge a água, tá? Então, eu agora vou passar rapidamente para a discussão da força de impacto, tá? E como se faz esse cálculo. Porque as pessoas que perguntam, normalmente, fica bem claro nas perguntas que a ideia que eles têm da força de impacto como sendo algo específico daquele objeto impactante. Tá? Eles, inclusive, fornecem coisas do tipo, se foi um automóvel, é bastante comum eles dizer, olha, a velocidade do automóvel era tanto e a massa do automóvel era tanto. Qual é a força que o automóvel fez sobre o poste? Como se essas informações exclusivas sobre o objeto que vai impactar alguma coisa fosse suficiente para determinar a força de impacto. Bem, eu fiz aqui um diagrama. Nós temos um objeto e um alvo, e o objeto colide com o alvo. Tá? Colide com o alvo. Essa velocidade já é a velocidade relativa, né? Porque afinal pode ser que o objeto esteja em movimento no sistema de referência da Terra e o alvo também, então isso aqui já seria a própria velocidade relativa. É importante notar que num processo como esse, necessariamente haverá um momento, não importante se a colisão é elástica, inelástica, qual seja o tipo da colisão, é importante notar que existe um momento em que a velocidade relativa se anula. Tá? A velocidade relativa se anula. E, portanto, é muito fácil fazer, se a gente tem informações sobre velocidades, fazer a estimativa da variação da velocidade até esse momento em que a velocidade relativa se anula. Tá? Mas um problema complicado é de estimar o tempo. Tá? As nossas intuições sobre o tempo de interação são completamente falhas. Tá? No sentido de que a gente normalmente superestima. Eu vou mostrar depois numa questão de 2019 do Enem, tá? Como
o idealizador da questão faz uma superestimativa do tempo de interação. Tá? Então, nós não temos uma intuição imediata de qual seja o tempo de interação, né? Porque se a gente tivesse isso, a gente então poderia avaliar a aceleração, né? E depois, via segundo a lei de Newton, fazer uma estimativa da resultante das forças, e como a força de impacto prepondera, a resultante acaba sendo a própria força de impacto. Mas o problema é que a gente não sabe sobre o tempo de interação. Então, uma outra forma de avaliar isso é por uma consideração estritamente geométrica, tá? E via a equação de Torricelli, tá? Porque a gente sabe... Esse daqui é quanto tempo eu demoro para dar uma oscilação, e esse cara daqui é quantas oscilações eu dou em apenas 1 segundo. Repare que não é necessário eu ter uma oscilação Vitor, a cada seu microfone está ligado, Vitor. Eu vou desligar. De uma oscilação a cada... Meu telefone está... Meu Desculpa. microfone está... Tá bom. Mas então, através da equação de Torricelli, tá, nós podemos fazer uma estimativa da aceleração se a gente souber qual é o deslocamento do centro de massa do objeto que impacta, né? Ok? Então, aí está a estimativa da força de impacto via a equação de Torricelli. Né? E essa estimativa do deslocamento durante o impacto, por exemplo, no caso aqui do automóvel, ela está marcada aqui. Tá? Ela está marcada. Então, a gente, a partir da fotografia, consegue ter uma estimativa de que esse automóvel deve ter parado, né, depois de andar cerca de 1 metro, né, em relação ao poste. Tá? E daí, então, é bastante simples, né, de se estimar a aceleração. Né? Esse automóvel vinha a cerca de 20 metros por segundo. Tá? Isso nos dá uma aceleração da ordem de 200 metros por segundo ao quadrado. E daí a gente chega numa estimativa da força de impacto. Tá? Agora, é interessante notar, né, que as pessoas que fazem as perguntas, elas não têm essa ideia. Né? Eles acham que, sabendo a velocidade, a massa do objeto que está colidindo, seja possível fazer, então, uma estimativa da força de impacto. E para mostrar como a intuição fracassa sobre o tempo de impacto, olhem só essa questão do Enem de 2019. Tá? É de um tijolo, tá, que se precipita por 5 metros, tá, e fornece a massa do tijolo. Tá? E aí o tijolo encontra o capacete, né, de um sujeito, e o idealizador da questão diz que o impacto no capacete, né, pode durar cerca de 0,5 segundos. Tá? 0,5 segundos. Provavelmente o idealizador da questão acha que esse tempo é um tempo pequeno, né, quando esse tempo é enorme, né, para avaliar o que acontece durante um processo como esse. Tá? Se não, vejam o seguinte. Tá? Se o objeto cai por 5 metros, ele atinge a velocidade de 10 metros por segundo. Tá? E aí, então, durante o impacto, até o momento em que a velocidade zera, a gente tem uma velocidade média da ordem de 5 metros por segundo. Tá? E se o impacto dura meio segundo, significa que o tijolo
depois que entrou em contato com o capacete, se deslocou por cerca de 2,5 metros. Né? O que é um absurdo, né? Porque o sujeito foi atravessado pelo tijolo. Né? Isso mostra bem que a ordem de grandeza do tempo de impacto aqui está superestimada, né? Da ordem de 2 ordens de grandeza ou mais. Tá? O idealizador da questão errou nessa estimativa.